Como que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode impactar o mercado de biocombustível e de açúcar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje, novamente, é a guerra. Nós sabemos que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ela já tem trazido muitas preocupações com relação ao mercado de commodities. Sabemos que a Rússia, principalmente, é um dos países mais fortes do mundo quando trata-se de commodities energéticas, gás natural, carvão e petróleo. Mas algo que eu tenho batido na tecla há bastante tempo, desde o início do conflito, da invasão lá no dia 24 de fevereiro, é com relação às commodities agrícolas. E hoje entrou no meu radar o setor de biocombustíveis e o setor de açúcar. Então talvez a gente veja umas associações meio malucas que eu vou fazer aqui, mas é um cenário que começou a vir na minha cabeça, porque nós, com os assinantes nossos dos Commodities em Foco, lá da nossa plataforma para investidores, nós estávamos monitorando o açúcar para uma possível queda de preços. Tem alguns indicadores técnicos ali em sazonalidade que está sendo trabalhado, e nesse estudo que eu estava fazendo hoje, eu encontrei uma associação que eu não havia pensado anteriormente, e vem lá realmente da Ucrânia. A Ucrânia, ela não é um grande produtor de açúcar, eles plantam açúcar eles produzem açúcar de beterraba por lá. Para você ter uma ideia, as exportações de açúcar da Ucrânia representam 0,7%, 0,8% da oferta global. O problema é que esse plantio de beterraba, ele começaria a acontecer agora, em abril, junto com as outras colheitas das culturas de primavera, que é onde está a minha preocupação. Nós temos o trigo de inverno plantado já, ele está hibernando, vai acordar agora, daqui os próximos dias, demoraria mais 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses para terminar o desenvolvimento e começaria a colheita. Isso nós não sabemos como que vai ficar. Mas as culturas de primavera, o plantio começaria agora. E o açúcar, a beterraba para a produção de açúcar também viria de um plantio agora, lá na Ucrânia. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Como eu disse, a Ucrânia ela é um pequeno exportador de açúcar, mas mais à frente, quando eu entrar, vocês vão lembrar desse número aqui. Então, a produção aqui ela é realmente muito pequena, deve bater ali 1.100.000, 1.200.000 toneladas de produção. Ela exporta 0,7% do consumo global, mas da sua produção nós estamos falando ali de 300, 400 mil toneladas que deixariam de vir do mercado lá da Ucrânia de açúcar. Aonde que começaria o problema, que é aonde que eu estou realmente monitorando? Como eu disse, eu estou com essa preocupação no plantio agora das safras de verão, principalmente no que vem com relação ao milho. A Ucrânia ela é um dos 4 principais produtores de milho, e seguindo os dados do passado do USDA, é aqui que eu começo a fazer a associação. Essa planilha aqui é do próprio site do USDA, como de costume, ela vai estar na descrição do vídeo. Em 2019 e 2020, a produção da Ucrânia foi de 35,8 milhões de toneladas de milho. As exportações ficaram em quase 29 milhões de toneladas. Na outra temporada, de 2021, caiu a produção, 30,3 milhões de toneladas, e as exportações ficaram em 23,86 milhões de toneladas. E inicialmente, o USDA ele estava prevendo que a Ucrânia iria produzir 42 milhões de 42 milhões de toneladas nesta temporada, que foi o que terminou agora, só que as exportações seriam de 33,5 milhões de toneladas. Beleza, até aí tudo bem. O que eu imagino que vai acontecer? Uma queda nesse número aqui de produção. Eu acho que esse número ele pode ser reduzido talvez pela metade. Então, colocaria ali 21, 22 milhões de toneladas a serem produzidas nesta temporada, que começaria o plantio nesse final de mês.
porque nós não sabemos como que está com relação a compraram e receberam semente, fertilizantes, não sabemos, combustível, maquinário, a própria terra, o próprio campo, como que está para esse plantio. Então, essa preocupação que começa a vir para mim agora. Vamos imaginar que 20, 21 milhões de toneladas cheguem ao mercado, que elas consigam exportar 75, 80% dessa produção, nós estamos falando de um número aqui reduzido para 14, 15 milhões de toneladas na oferta global. E nós já sabemos também das complicações que estão no Mar Negro. Os portos ucranianos, eles ainda realmente estão fechados. Não tem como esse milho sair de lá. Um outro fato é, como o país ele está em guerra, o que a população pode querer, pode privilegiar, até com incentivo do governo, é a segurança alimentar, naturalmente. O mais importante do que o dinheiro é você ter segurança alimentar. Então, até a própria beterraba vai muito provavelmente perder área para o trigo. E o milho também pode perder área para o trigo. Porque nesse caso, o ucraniano vai preferir plantar o trigo, até porque os preços no mercado internacional subiram bastante, então propicia realmente uma lucratividade muito boa, a princípio, em teoria, para o produtor ucraniano, e ele consegue garantir uma parte da segurança alimentar, e ele substitui então o milho e a beterraba pelo trigo, talvez afetando até um pouco mais estes números aqui. Agora, se eu não tenho milho da Ucrânia chegando no mercado, para onde que essa demanda vai migrar? Estados Unidos, maior produtor global, Brasil e Argentina. São os 3 países que acabam tendo produção para a exportação. Só que o Brasil, ele também já vem com uma quebra de produção bem importante do último relatório, da última safra de inverno, que foi o safrinha, por causa daquelas geadas que aconteceram no meio do ano. Então já teve uma quebra de produção, nós acabamos exportando um volume muito bom em dezembro e janeiro aqui no Brasil, deixou o nosso estoque realmente apertado para o verão. E no verão também veio uma quebra muito importante por causa da estiagem aqui no sul do Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul tiveram problemas gravíssimos de produção. A nossa esperança acabou indo para o safrinha, que vai ser plantado, que já está plantado agora, né? O plantio já está concluído. Estou gravando esse vídeo dia 4 de abril. Já plantamos 100% da área do safrinha aqui no Brasil. Por causa dessa antecipação na área de plantio, na janela de plantio, a esperança nossa se voltou para o safrinha. Mas mesmo assim, até lá, o nosso estoque realmente ele está muito apertado. Ano passado, as nossas exportações elas acabaram sendo pequenas. Você vê que no total nós exportamos 20 milhões, 28,58 milhões de toneladas. Houve uma queda realmente grande nas nossas exportações, mas por causa dessa quebra do safrinha, o milho acabou ficando muito caro, tem uma série de fatores por lá. Só que para esse ano, o USDA ele está prevendo ainda para as exportações brasileiras de milho 43 milhões ainda. Esse número vai ser reduzido, mas ainda 43 milhões. Outras consultorias, como a própria StoneX, que é uma das maiores do mundo, ela está prevendo 40 milhões. Por quê? Porque os últimos números que nós tivemos com relação à safra, ele foi ampliado. A Conab ela ainda tem um número de 112 milhões de toneladas, mas a gente sabe que uma parte desse número da Conab ela foi por uma pressão política, por causa que ela não tinha feito nenhum reajuste naqueles primeiros relatórios, mesmo sabendo de quebra de produção, e esses números de produção total da temporada, eles foram revisados para cima. Então já são 3 consultorias que acham que essa produção vem acima de 118 milhões de toneladas, ou seja, eles reduziram a quebra da safra de verão, estava estimado em 7, 8 milhões, eles reduziram para 4, 5 milhões, para 5, 6 milhões de toneladas, e a esperança do safrinha é que nós tenhamos uma produção maior. Estava estimado em 83 milhões, foi aumentado ali para 84,
84 milhões e meio. Então, esse número de 118 milhões nos proporcionaria talvez a oportunidade de exportar 43 milhões de toneladas. Só que aqui começam a entrar os acordos bilaterais, os acordos fitossanitários. O Brasil, por exemplo, ele não exporta milho para a China. Então, essa exportação, essa importação da China, essa compra da China, ela vai ter que ir ou para os Estados Unidos ou para a Argentina. A Argentina, a gente sabe que a situação não está boa lá, principalmente porque o governo está aumentando impostos de exportação. O produtor sai da comercialização, mantém o produto estocado porque ele tem um dólar. Precisou vender, ele vende pelo câmbio do dia, ele tem um estoque em dólar da sua produção, ele prefere fazer isso do que pagar 1/3 do preço para o governo. E lá nos Estados Unidos, o USDA, ele prevê exportações americanas daqui de 63 milhões de produção. Então, opa, vamos compartilhar a tela. 63 milhões, deixa eu colocar essa tela que eu coloco aqui no descritivo do vídeo. Então, esse é o relatório do USDA, 63 milhões e meio é a estimativa de exportação americana para esse ano. É menor do que o ano passado, em torno de 6 milhões e meio em relação ao ano passado, mas mesmo assim é maior em comparação com outros anos. Então, ano passado que veio 2,5 bilhão, aqui 2,7, mas é maior do que os últimos 5, 6 anos. Então, é uma demanda que vai ir para lá e talvez esse número de 63 milhões de toneladas que nós estamos vendo aqui, talvez ele seja ampliado. Na próxima sexta-feira agora, dia 8 de abril, sai o relatório do USDA já com os números da temporada nova e nós vamos ver o que esses números vão trazer. O que eu já adianto é, o segredo vai estar na produtividade, porque na última semana o departamento trouxe o relatório de intenção de plantio, lembrando que é uma intenção de plantio, não é a área plantada. Então os preços na Bolsa de Chicago podem trabalhar para atrair o produtor para a área ainda. Mas foi o relatório mais importante, pelo menos até dia 30 de junho, que é quando sai a revisão, nós temos que trabalhar com isso daqui. Então, para a área do milho, o mercado esperava uma redução de 1,5 milhão de acres em comparação com o ano passado, e veio 1 milhão abaixo do 1,5 milhão da expectativa do mercado. Então, perdeu-se muita área, quase 4 milhões de acres em comparação com o ano passado. Essa área foi indo para a soja. Qual que é a situação aqui? 40% dessa produção americana, ela é para o uso de etanol. E no ano passado, a produção americana de milho, ela totalizou 383 milhões de toneladas. Mantendo, se nós fôssemos manter a produção que foi no passado, que foi muito boa, produção recorde, de 177 bushels por acre, nós teríamos uma produção nessa próxima temporada 22-23 por volta de 368, 370 milhões, ou seja, 13, 14 milhões abaixo da temporada do ano passado, ok? E se a produção for menor, se houver algum problema climático, essa produção pode cair. Mas e se a produção for maior, chegar a 180 bushels por acre, que o mercado chega a ventilar, porque talvez o USDA faça uma contabilidade criativa para equalizar a queda diária com o aumento da produtividade e manter o nível de oferta relativamente estável. Aí a gente teria uma oferta próxima a 380 milhões, uma redução bem pequena por aí. Mas vamos considerar a produção do ano passado em comparação com a área já de intenção de plantio que já foi nos revelada. Nós teríamos uma produção menor do que ano passado no momento que existe uma expectativa de aumento da demanda por etanol e por milho. Por quê? Porque os preços do petróleo acabaram subindo muito lá nos Estados Unidos. O governo Joe Biden está rebolando para tentar encontrar alternativas para baixar o preço do petróleo. Nós vimos ali na última semana o anúncio da liberação de estoques estratégicos, 1 milhão de barris por dia durante 6 meses, ou seja, 180 milhões de barris por dia. Isso acabou trazendo na semana passada o barril de petróleo a trabalhar abaixo de $100 o barril. Hoje ele já voltou para 103, 104 dólares o barril, e uma das estratégias que estão ventilando é um projeto que pretende colocar
aumentar a mistura do biocombustível. Aqui no Brasil nós reduzimos a mistura, os americanos falam em aumentar. Então eles querem colocar durante todo o ano o uso do grupo E15, 15% de mistura do etanol. Hoje é 10% fora do verão, porque no verão, segundo estudos da agência, o E15 polui mais, mas por uma questão de preços, de inflação, ainda mais que estamos nos encaminhando para as eleições americanas, talvez essa seja uma medida para baratear o preço, reduzindo o consumo de petróleo. Isso tiraria a demanda do mercado, consequentemente o preço cai, mas aumentaria o consumo do etanol. O preço dos combustíveis lá estão realmente pela hora da morte, principalmente na costa oeste, aqui na Califórnia, que está $1,50, $1,60 acima da média nacional. Então lá já temos demanda sendo destruída. Se esses preços continuarem subindo, a demanda vai ser destruída no país inteiro. O problema é que na Bolsa Internacional, o Brent, o Murban do petróleo continuará subindo pela questão da Ucrânia. Então o mercado americano tem que tomar uma outra atitude. Então, se esse projeto for aprovado, nós teremos um aumento de quase 50% no consumo de etanol. E nos Estados Unidos, o etanol é feito a partir do milho. Então, no momento que nós temos redução diária, preços em elevação do petróleo, vai aumentar o consumo do etanol numa oferta menor em relação ao ano passado de etanol, os preços do etanol vão subir, porque o milho vai subir na Bolsa de Chicago. Então, o repasse vai ser refletido no prêmio, o etanol vai acabar subindo também. Então, aqui nós já temos o primeiro cenário para o etanol, que é um aumento de preços no milho e no etanol por uma demanda maior, se esse projeto americano aqui acabar sendo aprovado. Há uma boa chance disso ser aprovado realmente, porque já não é algo que se discute há pouco tempo, há mais de 2 anos que eu venho colocando nas minhas redes sociais essa questão, então talvez realmente esse número seja. O STO lá, que é um relatório que o The Short Term Energy Outlook, que a EIA, ela coloca uma crescente ainda no consumo, na produção e consumo de petróleo. Então, até pela própria arbitragem, a gente vai ver esses números subindo. Ah, mas e como que a indústria de etanol vai receber isso? Rapaz, olha as margens que nós estamos aqui na indústria de etanol. Hoje, 25, 26 dólares por litro de lucro para a indústria de etanol. Então, os preços eles estão muito bons ainda e dá para eles aumentar a produção, colocar mais oferta no mercado sem interferir muito na sua própria margem, mesmo com o preço do milho nos patamares que nós estamos hoje. Então, realmente tem muita margem para o etanol subir e o etanol, o consumo maior, como eu disse, ele vai acabar puxando o consumo de milho também. Como que isso vai afetar, então, o mercado do açúcar aqui no Brasil? Nós sabemos que a formação de preço da gasolina no Brasil, ele leva em consideração o PPI, preço de paridade de importação, que é o preço do barril do petróleo internacional transformado em gasolina vindo aqui para o Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, a fabricação da gasolina ela é feita através do spread, crack spread. Então, há vários tipos de crack spread. Tem 1 por 1, barril de petróleo para 1 de gasolina, 3 de petróleo para 2 de gasolina, 1 de retinóil, 5 de petróleo, 3 de gasolina, 2 de retinóil, 1 de jet fuel. Aí tem vários crack spread que a usina faz. E o preço da gasolina vai acabar refletindo o custo do spread mais o barril internacional. Quando chega no preço final, se nós temos o etanol com uma demanda também, acaba puxando o preço do etanol lá no mercado americano. Nós vamos fazer o nosso PPI aqui com uma gasolina mais cara lá nos Estados Unidos. Então, nós teremos uma gasolina mais cara aqui na refinaria, pelo PPI. Como o etanol representa 70% do preço da gasolina, se a gasolina sobe, o nosso preço do etanol também vai subir nessa arbitragem de 70%.
Se nós tivermos uma margem de lucro maior por etanol aqui no Brasil, e hoje lá no Mato Grosso, por exemplo, há uma margem ali no milho, 560, 570 reais por tonelada, e o etanol está mais lucrativo aqui no Brasil de cana-de-açúcar também, a usina ela pode privilegiar e continuar privilegiando o que ela está fazendo nesse início de safra, a produção de etanol. Isso tira açúcar do mercado. Menos oferta de açúcar, Nova York acaba subindo. Se Nova York sobe, nós temos aquele range inferior de preços, que é a arbitragem do açúcar de Nova York versus o etanol no Brasil, mais alto. Então nós teremos um range mais alto onde o etanol e o açúcar podem trabalhar por causa dessa arbitragem. Como é que faz esse cálculo? Você vai pegar o etanol aqui no Brasil, vai transformar em centavos de dólar por libra-peso, vai comparar com o açúcar dos Estados Unidos. Aquele que tiver maior, ele acaba sendo mais favorável pelo spread entre os dois produtos quando a usina faz esse cálculo. Então, essa guerra na Ucrânia, vejam só, pode afetar uma menor oferta de açúcar de beterraba, que é o que a Europa consome em torno de 300 mil toneladas, no momento que nós já temos um déficit de 1,1 milhão de toneladas agora, isso graças à Índia, que anunciou que vai exportar até 8 milhões de toneladas. Do contrário, esse déficit seria maior ainda. Vai aumentar o consumo de milho nos Estados Unidos, tanto para exportação quanto uma possibilidade de aumentar o consumo interno, por causa de uma maior mistura na gasolina para conter o preço do combustível negociado no mercado doméstico. Isso vai puxar a bolsa de Chicago para o milho, para o etanol, vai refletir no preço de paridade de importação aqui, melhora o rendimento do etanol aqui no Brasil, a usina vai para o etanol, menos açúcar, aumenta o déficit global de açúcar, o açúcar sobe também. Já temos 3 commodities aí que podem subir: açúcar, etanol e milho. E aqui um detalhe: a nossa produção no Brasil, o esmagamento de açúcar, ele começa em abril e vai até novembro. Nesse período, o forte da produção de etanol é da cana-de-açúcar. Mas depois, em outubro, a gente já começa a fazer uma produção maior de milho, até por causa da safrinha que tem no mercado. Então, de outubro de 2022 até março de 2023, abril de 2023, esse preço do milho pode acabar subindo mais ainda, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Aumentamos a produção do etanol porque fica mais vantajoso. Quem vai sofrer com isso é pecuarista, suinocultor e avicultor. Então a gente pode ver no início do ano que vem um cenário de redução na intenção de confinamento de boi, redução de rebanho, redução de confinamento, de retenção de aves e de porco no Brasil. Isso aconteceu agora esse ano por causa do prejuízo. Então, olha que cenário embolado que eu acabei criando na minha cabeça com essas arbitragens malucas que nós vimos aqui. Qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar que existem arbitragens e spreads que a gente faz que a gente não imagina realmente. Então, como que esse conflito lá no leste europeu, a guerra no leste europeu vai acabar afetando inclusive a produção de açúcar aqui no Brasil, é preparar principalmente pecuarista, avicultor, suinocultor, frigoríficos, com relação à possibilidade, a um risco de nós termos preço de milho mais altos no segundo semestre. Grande parte desse preço alto também pode ser por conta de alta de fertilizantes, isso é refletido no prêmio também. Preparar o produtor rural também para um risco que possa vir no mercado também. E mostrar que muitos bancos estão colocando que é o fim do ciclo de alta de commodities e estão sugerindo até o rotation para sair de commodities e ir para a renda fixa, por exemplo, já que está tendo os aumentos de juros na taxa americana lá pelo Fed, aqui no Brasil também. Talvez a gente já esteja até próximo do teto de preços, mas não são todas as commodities que entrarão no ciclo de baixa. Uma parte dessas commodities, eles vão continuar com patamares no mínimo sustentados. E aqui eu mostro para vocês que é o milho, que veio com viés de alta do relatório de intenção de plantio do USDA, a menor oferta vindo da Ucrânia. Fertilizantes permanecerão em alta esse ano. Petróleo deve permanecer em alta esse ano, porque eu acredito que os problemas de produção e de fluxo na Rússia estão começando agora, com as empresas saindo de lá e redução de investimento e tudo mais.
E agora o açúcar também começa a ter um viés de alta se a minha maluquice aqui estiver correta. Vamos começar a monitorar realmente isso daí. O açúcar vai ter esse viés de alta devido à arbitragem com o etanol de algo que começa na Ucrânia, pulou para os Estados Unidos e vai acabar afetando aqui no Brasil. Então, meio maluquice, né? Comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo. Se você acha que a maluquice foi muito grande ou não, preciso saber o que você está achando. Curta o vídeo e compartilhe para o canal crescer. E assim nos vemos no próximo vídeo. Tchau!